18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje, dia 18 de maio de 2020, fazem 20 anos que essa data virou lei federal devido à luta de movimentos sociais. Hoje também fazem 2 meses que estamos aqui no Brasil de quarentena devido à pandemia do coronavírus. E por isso, o tema de hoje é um tema muito difícil. É um tema difícil por si só falarmos de crianças vulneráveis, crianças que são abusadas, crianças que são violentadas, crianças que sofrem em silêncio, crianças que precisam de nós. Só por aí já é difícil. Difícil mais ainda porque estamos num período de incerteza, um período de luto, de perda de pessoas queridas, um período de dor, de ansiedade, né? Então torna-se muito mais difícil. Quando você liga a televisão, você ouve notícias diferentes todos os dias e tudo ali voltado à crise do coronavírus, ao caso da pandemia, crise política. Infelizmente, no nosso país está tudo muito politizado e as pessoas elas não se unem por um bem comum, elas não se unem em prol de resolver um problema que já é muito difícil. Elas se dividem por conta de interesses pessoais, interesses políticos. Além da preocupação com a doença, em descobrir a cura para o coronavírus, como minimizar a crise na saúde, os problemas de infraestrutura dos hospitais superlotados. A gente tem a questão econômica, a questão do fica em casa, vai trabalhar, coloca máscara, não coloca máscara, todos os dias temos uma situação diferente, temos uma notícia diferente e temos uma ordem diferente. A ordem agora é fica em casa, a ordem há 2 meses é fica em casa, né? Não vamos trazer o caos para o sistema de saúde, porém, hoje, muitas pessoas estão desempregadas, empresas fecharam, funcionários foram mandados embora e sem receber nada. E como é que fica? Então é uma situação muito difícil. Falar sobre a crise que nós estamos vivendo hoje é desafiador, mas eu não podia deixar de vir aqui falar sobre essa data e falar sobre as crianças. Como ficam as crianças aí no meio da pandemia? Então tem muita coisa para se falar. Crianças estressadas, crianças ociosas, crianças abusadas também. Elas estão aí. Meus amigos, quando a criança está de férias em casa, as estatísticas mostram que o número sobe. O número de crianças que são abusadas sexualmente sobe quando as crianças estão em casa. Eu tenho muita dificuldade ao ver a criança em situação de vulnerabilidade. Quando eu olho para a necessidade da criança, eu sinto uma tremenda compaixão. Eu sinto a dor, eu sofro com um problema dela. E por isso, para mim, é um grande desafio estar aqui, gravando esse vídeo, falando com você sobre esse tema. Dói, é difícil, muito difícil, mas é necessário. É preciso eu estar aqui, sobretudo num canal de educação cristã e Ministério Infantil. Como não poderia falar sobre isso? Como tampar minha boca, como fechar meus olhos, como fechar meus ouvidos? Eu não posso, e por isso eu tô aqui. Daí eu tava lembrando que há uns 2 anos atrás eu estava lá na praia de Copacabana. Eu vou colocar até aqui um trechinho do vídeo pra vocês. Eu estava lá na praia de Copacabana, junto com meu filho e com meu esposo e com muitas líderes do Ministério Infantil, pastores, pessoas que se uniram nessa causa e se mobilizaram para fazer uma passeata. E o nome dessa passeata foi Criança Brinca, mas não é brinquedo. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui agora em Copacabana, Rio de Janeiro. Hoje é dia 28 de maio e a gente está aqui se unindo com a Igreja de Cristo, não uma igreja de denominação, mas a Igreja do Senhor Jesus, para uma marcha contra a violência e a exploração das crianças. Eu me afastei um pouco do pessoal, o pessoal tá mais ali na frente, carro de som tá lá atrás, nesse momento a Cristina Mel tá cantando.
precisamos defender as nossas crianças hoje, que são as crianças do futuro, são a próxima geração. Então a gente precisa dizer não ao abuso infantil, não à exploração. A gente está aqui, já fizemos um ato profético, estendendo as mãos pelas crianças. Eu lembro quando eu estava ali com meu filho nos braços, apesar dos momentos de alegria, né, de brincadeira, de dança, eu orei ao Senhor por todas as crianças do Brasil que sofrem, que são abusadas, que são exploradas. Eu olhei para o meu filho ali e eu chorei. Ainda mais agora que sou mãe com uma criança pequena, como não ter empatia, como não sentir a dor do outro, né? E agora a gente está aqui, em casa. Como a gente vai se mobilizar? Assim, como eu tô fazendo agora, gravando esse vídeo para você. Assim como eu tenho visto muitas pessoas se levantando, muitas líderes de crianças falando sobre esse tema. Glória a Deus, aleluia, a igreja precisa agir. A igreja não pode se omitir, a igreja não pode se calar. A igreja precisa se unir a essa mobilização, a esse movimento. E essa data, 18 de maio, ela é justamente para isso, para mobilizar, para sensibilizar, para informar, para que mais e mais pessoas se unam nessa luta em prol da criança, por um direito que é dela e deve permanecer como dela. E a criança, ela precisa ser conscientizada daquilo que ela deve, daquilo que ela pode, e que ela tem voz sim, e que ela precisa ser ouvida sim. As famílias precisam ser conscientizadas, a comunidade, o bairro, a sociedade em geral. E essa data ela foi escolhida porque no dia 18 de maio de 1973, uma menininha chamada Araceli, de 8 anos, ela foi sequestrada, abusada, drogada, espancada e morta. E até hoje, os agressores não foram punidos. E assim como essa menina, existiram outras meninas, existiram outros meninos, vidas que foram ceifadas e milhares de crianças abusadas, violentadas em silêncio, crianças sofrendo. E aí você olha para a criança e pensa, nossa, essa criança não tem problema. Qual o problema? E as crianças que foram liberadas agora, na pandemia, logo que surgiu e foi decretado não ter aglomeração em nenhum lugar, as crianças foram mandadas para suas casas. Nossa, que legal! Será que elas estão assim aproveitando as férias em casa? Será que os problemas das crianças são só o excesso de atividades? Só não está conseguindo dar conta das matérias escolares, das provas? Será que é a saudade do professor, dos amigos? Será que o problema das crianças é que elas estão trancadas em casa e elas não podem ir para o shopping? O que será? Será que o problema das crianças é ficar o tempo todo ali na internet? O que será? Existem muitos problemas, mas esse é um problema que a gente precisa se preocupar. Como assim, Sunamita? Se as crianças estão em casa, então menos probabilidade elas têm de serem abusadas, não é? Elas estão com a família. Não. De acordo com as estatísticas comprovam que a maioria dos casos de abuso acontecem por familiares, por pessoas que convivem perto da criança. Eu peguei aqui um dado lá de 2018, que diz que mais de 70% das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes que o Disque 100 recebeu foram oriundas de ambiente familiar. Existe uma outra estatística que diz que o índice de abuso sexual sobe nas férias escolares. Então é o momento que a criança ela está mais vulnerável ao abusador, tá? E agora na pandemia, que a criança está em casa e o abusador também está em casa. Como estão essas crianças? Com quem essas crianças estão falando? É muito importante sinalizar que a rede de apoio, a Polícia Militar, o Disque 100, o Conselho Tutelar continuam funcionando. Mas e a criança? Com quem ela vai falar? Se o abusador está dentro de casa e muitas vezes ela tem medo de falar e medo que as outras pessoas de dentro de casa não acreditem nela.
Nós não podemos esquecer essas crianças, nós não podemos nos calar. Como podemos ajudar essas crianças? Informação. Informação também ajuda. Todo tipo de violência contra criança e adolescente precisa e deve ser denunciado. Daí tem um dado de 20 de março da Unicef que diz que as taxas de abuso sexual estão crescendo e que em questões de meses o Covid mudou a vida de crianças e famílias em todo o mundo. E estas crianças e adolescentes em casa, elas estão muito mais tempo diante das telas e na internet. A falta de rotina e o uso da internet sem supervisão de um adulto, ela deixa a criança muito mais vulnerável aos crimes cibernéticos, à exploração sexual das crianças online que acontece também. E aí, o que esse filho está vendo em casa? Quanto tempo ele fica na internet? O que ele está consumindo? Quais são os joguinhos? Porque olha só, as crianças estão em casa mais tempo na internet e os pedófilos também estão em casa mais tempo na internet. E com isso, os crimes cibernéticos aumentam devido ao aumento do uso da internet. Então nós temos o aumento da pedofilia. De acordo com o site BBC, do dia 28 de abril, ele traz vários dados aqui em números estatísticos e visualizações de downloads ou uploads de materiais com pornografia infantil. E aí ele faz um apanhado das semanas que começaram a quarentena em vários países, porque esse é um problema que não é um problema só do Brasil. Quando você fala da internet, é um problema de muitos países, embora alguns conseguem ter uma apuração maior e outros não. Aí ele diz que muitos vídeos vêm de sites de bate-papo e aí a gente entra num outro campo, num campo negro, sabe? Em algo que você não pode mensurar, porque até mesmo aquela pessoa mais boazinha, que pareça ser mais boazinha, mais tranquila, inteligente, ela pode ser um pedófilo na internet e utilizar imagens e vídeos de criança para estar divulgando e explorando a criança sexualmente. E aí, normalmente essas pessoas, lógico, que atuam na internet, elas têm conhecimento da tecnologia para dificultar as buscas e eles têm todo um código, toda uma forma de tratar e de agir. Normalmente, esses criminosos, eles possuem perfis falsos, eles se passam por crianças, se passam por adolescentes, eles se conectam com as crianças através do interesse comum. Eles estão onde as crianças estão, eles interagem nos comentários. Depois que eles ganham a confiança da criança, eles convencem de uma certa forma a mandarem uma foto, um vídeo nua, e aí depois eles utilizam esse próprio vídeo para chantagear a criança e a criança manda mais. Muitas vezes a criança ela é coagida por semanas e por meses. Demora até a criança contar para um adulto, ela tem medo, demora. Uma outra coisa também importante a se falar, que quando é uma imagem de um ato sexual, por exemplo, de um abuso que é vinculada, que é enviada, ela também é feita pelo próprio abusador dentro da casa. Então a gente tem o problema aí daquele que faz, daquele que abusa, daquele que fotografa, daquele que filma e manda. Então tem todo um comércio. É algo assim repugnante. E isso também é crime. Toda forma de abuso, de exploração sexual da criança é crime. Precisa ser denunciado. E nós temos uma rede de proteção que você pode fazê-lo. Qualquer suspeita já é o motivo para você denunciar. O próprio YouTube aqui, teve um problemão no ano passado. Na verdade, era um problema que já vinha acontecendo e ficou assim, com vista grossa, com a questão da pedofilia no YouTube. Os pedófilos agindo aqui na cara de pau no YouTube, até ser denunciado. E então, empresas deixaram de patrocinar e o YouTube teve que reformular toda a sua regra.
Por isso que você vai ver que vídeos com conteúdo infantil você não pode comentar, não é habilitado os comentários. Mas por quê? Porque os pedófilos eles agiam naqueles comentários, eles interagiam com as crianças, eles marcavam os frames das crianças que estavam assim, às vezes no momento de brincadeira na sua casa, mas que parecia uma parte íntima, por exemplo, parecia uma parte, né, sensual, ele marcava e tinham códigos para que eles pudessem entre eles se comunicar diversos comentários. E teve um youtuber que denunciou a questão dos algoritmos, da facilidade dos pedófilos agirem. Como era? Você colocava uma palavra-chave, por exemplo, biquíni, aparecia um vídeo lá de biquíni. Em apenas 5 cliques você já conseguia ver diversos vídeos ali do lado, porque do lado, na barra lateral, o próprio YouTube te indica diversos vídeos, né? Você assiste esse vídeo, por exemplo, aí o YouTube ele busca através de algoritmos outros vídeos parecidos e já te coloca lá e você pode assistir ou não. E o YouTube ele fazia isso, então ele já endereçava, então tinha vídeos de crianças de biquíni, por exemplo, com milhões de visualizações, isso tudo facilitando a vida dos pedófilos. Então eles tiveram que remover milhares de vídeos, tiveram que remover milhões de comentários e mudaram assim as políticas de atualizar. Ainda assim, gente, os pedófilos eles continuam atuando, com certeza. Por isso, todo cuidado é pouco. Lembrando que para você ter uma inscrição aqui no YouTube, você precisa ter 13 anos. Mas vocês podem ver que as crianças estão super conectadas por aqui. Por isso, papai e mamãe, é super importante você está acompanhando o seu filho. O celular, ele não deve ser largado na mão da criança, para que a criança fique ali durante um tempo e você vai fazer suas coisas. Não! Quando a criança está no YouTube ou no celular, em algum jogo, alguma coisa que seja livre na internet, ela precisa ser supervisionada. O papai e a mamãe devem estar acompanhando aquilo que ela está vendo, porque ela pode estar se comunicando com o adulto e você nem saber. Portanto, meus amigos, esse é um assunto seríssimo. Essa é uma bandeira que todos nós precisamos erguer, precisamos levantar pelas crianças. Você pode fazer alguma pesquisa básica no seu computador aí sobre a questão das crianças que são violentadas, sobre a questão do abuso. Você vai encontrar muita coisa. Porém, tem muita coisa que não está registrada aí, que está na vida real. E a criança, ó, tá em silêncio. E o adulto, ó, não vê. A criança está gritando, quando a criança grita, o adulto não ouve. Quando a criança está sinalizando tudo ali e o adulto não vê. Portanto, esteja atento aos sinais. Atente às mudanças de comportamento da criança. Uma criança que era extrovertida, que era alegre, de repente ela se isola, de repente ela fica triste, de repente ela está constantemente irritada, chamando a atenção de tal maneira. Então você preste atenção, procure ouvir essa criança, procure dar atenção para essa criança. Talvez essa criança queira falar com você, mas ela não tem a confiança que ela precisa para poder falar e então você poder ajudar. E quando ela fala, será que nós estamos prontos para ajudar? Então uma dica importante para você que eu posso te dar hoje é ouvir a criança. Ouça a criança. Não fique fazendo muitas perguntas, não. Não critique, não condene, não faça susto, não haja com uma reprovação, não haja já querendo tomar uma atenção. Até nisso você precisa se treinar. Nós precisamos nos treinar. Da escuta qualificada, ouvir a criança, importar-se com a criança, deixar a criança falar livremente. É fundamental. E depois disso mostrar para ela que ela não tem culpa de nada, que a culpa não é dela, porque normalmente essas crianças elas se sentem assim, culpadas. E então você vai falar que ela não é culpada, você vai dizer que você acredita nela e então depois você vai ajudá-la. Qualquer atitude rude pode inibir essa criança a se abrir de verdade, a falar a verdade. Por isso é importante você deixá-la falar. Demonstrar apoio para ela, demonstrar que acredita nela e então você poder ajudá-la. Busque ajuda. Qualquer suspeita deve ser motivo para denunciar às autoridades que poderão ajudá-la.